Ciências humanas, né? Afinal de contas, o que será que mais cai na sua prova do Enseja? Bom, vamos lá. Ciências humanas é também, olha, não menospreze esse assunto, por quê? Porque depois de matemática é aquela matéria que mais reprova. Você sabia disso? É verdade, não contando redação, né, como uma submatéria. Bom, agora, dentro de ciências humanas, você tem que perceber uma série de condições. E a sua prova, ao longo do tempo, ela sempre foi muito previsível em relação a isso, tá? Ou seja, a gente consegue prever dentro de uma perspectiva histórica e também temporal e linear aqueles assuntos que mais vão aparecer na sua prova. Se bem que a história, geralmente, ela não é linear, ela não tem esse processo, mas a sua prova, ela pede dessa maneira. Então, inclusive, as aulas são feitas nisso. Bom, dentro dos assuntos, aquilo que mais cai, ou seja, 100% cai, né, de tudo que está na playlist. Só que aqueles que têm mais questões é o que eu vou trazer aqui hoje para vocês. Legal? Então, o primeiro ponto que eu quero falar é a questão das grandes navegações, do Brasil colônia, então, né, a descoberta do Brasil, como é que era feita a relação entre os portugueses e os índios, como que aconteceu o processo da escravatura depois. Você tem que saber, né, quais que eram as relações existentes entre Portugal e Brasil. O Brasil era uma colônia, né? O que isso implica, né? Depois a relação de Portugal com a Inglaterra, da questão econômica, e depois do Brasil com a Inglaterra. Você tem que saber, falando em questões econômicas, qual que eram as duas grandes economias, né? Você teve a economia do açúcar, depois você teve a economia do café ao longo do tempo. Então você tem que saber, dentro de uma perspectiva linear, desde a época do Brasil colônia, passando pelo Brasil Império, Brasil República, até os dias atuais, né? Até pensando hoje, atualmente, na questão da nossa Constituição, da importância do voto, dessa perspectiva hoje democrática que nós temos em nosso país. Tá bom? Vale ressaltar também que a questão da ditadura militar é um dos assuntos preferidos da sua prova do Enseja, tá? Então, fica ligado nisso, porque sempre vai cair 2 ou 3 questões sobre esse período, de 64 até 85, que aconteceu em nosso país. Vale destacar também, né, que nos últimos anos a sua prova ela tem dado mais importância também sobre a questão indígena. Então a minha aposta é que nesse ano ela possa vir com um pouquinho mais de questões que geralmente vem, tá? Então foca nisso, dentro da questão indígena ao longo do tempo, até mesmo a atual, tá? Dentro disso, não só do Brasil, a sua prova vive. Ela vive também dentro de uma perspectiva internacional. E vamos falar, obviamente que cai, né, os principais pontos e acontecimentos que já aconteceram na história da humanidade. Vale destacar sempre, né, os grandes conflitos, então a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, isso tudo você tem que saber. Você tem que saber o que acontece depois, então a própria questão da Guerra Fria, tá, de tudo isso que é desenvolvida. A questão geopolítica e os seus conflitos, ou seja, como que é a relação entre os países dentro dessa perspectiva política e não só, tá? Então você tem que saber todos os principais grandes conflitos que aconteceram e também estão acontecendo neste momento. Pode ser que dessa vez, pela primeira vez, a sua prova aborde alguns assuntos, tá? Entre eles, sobre a questão da guerra da Rússia e da Ucrânia e também sobre a questão da guerra que acontece com Israel, tá? E até esse vídeo ser publicado, pode ser que tenha uma outra guerra ainda, né? Que hoje em dia a gente está aí no mundo tão atualizado, né? Tão rápido, tão dinâmico que a gente nunca sabe. Então qualquer conflito que aconteça até mais ou menos ali uns 3, 4 meses antes da sua prova, fica ligado. Heitor, depois não, que sua prova já vai estar pronta, tá? Eles já vão estar imprimindo e tudo mais, então não se preocupa. Bom, além disso, né, você também tem que saber um pouquinho, né, dos principais sistemas que nós temos no mundo, né, aquilo que já aconteceu durante esse período ao longo da humanidade. Então, como é que desenvolve a questão do capitalismo, o que é a sua essência, o que foi o liberalismo, o que foi o socialismo, né, quais são os países que adotam tais posturas ou não, ou aqueles que são um pouquinho num pé, um pouquinho no outro, tá? Você tem que saber também, dentro da questão histórica, as principais datas. Então você tem que saber o que foi e quando foi, por exemplo, a Revolução Francesa, a Primeira e a Segunda
Revolução Industrial na Inglaterra, tá? Então as principais datas não adianta, não tem como você fugir, você tem que perceber, você tem que saber sobre esses assuntos. Legal? Não esquece disso, tá? Heitor, se eu focar nesses assuntos, o que acontece? Certamente você vai se dar muito bem na prova de ciências humanas, tá? Mas todos os assuntos que eu falo dentro da playlist vai cair, tenho certeza que vai cair todos, tá? Mas esses aí é o que aborda o maior número de questões. Sabendo isso, tenho certeza que você vai se dar bem. E qual que é a forma correta de você estudar? Você começa a assistir as aulas e depois, pertinho da prova, você vai começar a fazer questão das provas anteriores. De repente, você vai ali em cima, clicou em playlist, está fazendo as playlists de exercício ou de provas, ensino médio, se deparou com alguma questão e você errar, você vê só o assunto que é daquela questão. Vamos supor Guerra Fria. Então você vai na aula de Guerra Fria e estuda ela novamente. Acabou a aula, volta para a mesma questão e tenta fazer. Heitor, acertei, então continua. Errei, volta para a aula de novo e assiste. É assim que a gente faz estudo, tá? É assim que você tem que fazer. Estudar bastante, se dedicar. Minha recomendação é que você veja essas aulas pelo menos 3 vezes, tá? Não esquece disso. E pessoal, assim que você acabar, vai voltando. É uma maneira cíclica, tá? Não esquece. E qualquer dúvida que você tiver, você já sabe, você pode contar comigo, você não está sozinho, eu estou aqui para te ajudar. É só ir aqui embaixo, falar comigo, escrever aqui embaixo nos comentários, mas a minha recomendação é que você fale diretamente comigo também, no meu WhatsApp pessoal, que está aqui na descrição desse vídeo. Pessoal, muito obrigado, tá, por ter assistido mais um vídeo aqui do Conquiste Seus Sonhos. Precisando, estou aqui para te ajudar. Forte abraço, até a próxima, tchau, tchau.